Gente, já tô voltando. Boa noite, gente. Começando mais um Cafofo do Black. Pra quem não me conhece, eu sou o Semente. Muito boa noite. Cheguei, papai. É isso. Tive que, você viu, né, galera? Entrou, depois eu tive que colocar a vinheta de novo. O negócio é maluco. Recados que eu vou dar rápido, como eu sempre dou aqui, gente. Se inscreva aí no canal, toca no sininho para receber as notificações, beleza? Dá essa moral, se inscreva, toca no sininho, certo? Tem um grupo de relatos nosso aqui, Relatos do Cafufo do Black, nosso outro canal, que é o Relatos da Galera. Quem quiser, mande seus relatos pra gente, que a gente passa lá e faz a reação deles, tá bom? Outra coisa, um grupo no WhatsApp, quem quiser participar do nosso grupo aberto, tá aqui o link na descrição. Por favor, quem quiser participar, só chegar lá, entra no grupo, o grupo tá bem bacana. Falar da nossa lojinha rapidinho, loja do Cafofo do Black, beleza? Tem camisetas, canecas, estamos com uma parceria com a Gypsy, que a Gypsy tem porta-celulares dos ETzinhos, dos planetas, tem também abajur dos ETs, dos Greys, beleza? E esculturas dos arcturianos, felinos e pleidianos. Então é só chegar lá, lojacafudoblack.com.br. Super fácil. E o último recado da noite aí, tá rolando o nosso Apoia-se, o link tá aqui embaixo, beleza? Quem quiser apoiar o canal aí, a gente termos o nosso estúdio próprio, né? Então, só chegar lá, contribuir, tem vários valores, e cada valor tem sua recompensa e tá bem bacana, tá bom? Deixa eu dar um salve pra galera que tá aí já. Galerinha já chegou forte. Meus moderadores aí, boa noite pra todo mundo. Né, Bernadette, Isis. Cadê o Bira? O Bira sumiu. Quem mais tá aí? Grande Betinho, Claudinha, Rose, Nath, Edson. Obrigado pela presença de todos. E agradecer o Edson, que o convidado de hoje foi uma indicação do grande Edson, nosso moderador, que acho que ele viu. Você me corrige aí, Edson. Ele viu, acho que uma palestra do nosso convidado. E aí ele já correu e falou: chame ele. O cara é o máximo.
Então, grande Carlos Florencio, vamos falar de karma. O Carlos é um especialista em karma. Então, galera, se vocês acham que vocês estão trazendo karma aí, hoje é o dia das perguntas, hein? Aproveite. Vou chamar o convidado para a gente fazer aquele papo solto, aquele papo legal, tá bom? E vamos para a resenha. Vamos para a resenha, gente. Bora. Grande Olá. Carlos. Boa noite. Boa noite de novo. Bom estar aqui, sempre é muito bom, né? Que isso, e eu que agradeço muito, Carlos, que eu sei que você é corrido aí, vida corrida. Então, Sempre. muito obrigado pela chegar aí com a gente para bater esse papo bacana. Obrigado. Eu achei bem interessante o nome, né, do teu podcast, né? Já pelo nome Cafofo do Black, né? Já dá uma sensação de aconchego, né? De ser Isso. bem recebido, né? Do jeito que você for, da forma que você for, dá uma sensação de que a gente vai ser sempre bem recebido. Esse é o intuito, por isso que eu falo para os convidados, sinta-se no seu cafofo. Então, mas É isso. obrigado mesmo, obrigado por participar aí com a gente, bater esse papo. Bacana. Estamos aqui. Pronto para E você fazer todas as suas perguntas possíveis e imaginárias sobre esse nosso tema do karma. cara, como você falou, você já é um especialista nato, faz muitos anos já, né? Eu trabalho como terapeuta há 35 anos, já fiz mais de 32 mil atendimentos personalizados, muitos cursos, muitas palestras. Desde muito novo eu comecei a fazer esse trabalho. Eu comecei no sentido inverso que normalmente as pessoas começam, porque como eu já nasci com uma certa sensibilidade e um diferencial de poder perceber coisas que normalmente as pessoas não percebiam, então já muito cedo tentando entender, porque na nossa mente a gente precisa às vezes entender nós mesmos, né? Principalmente quando você não está ainda devidamente conectado. Então, tentando entender o que é que estava se passando comigo, eu adentrei num universo de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, e comecei bem cedo já esse meu processo, né? Então, eu digo que eu nunca quis ser um terapeuta. Quando eu vi, eu já era. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Eu não parei para pensar assim. Para te falar a verdade, quando eu era adolescente, na época de escolher a faculdade, eu disse assim, meu Deus, que faculdade que eu vou fazer, né? Eu não sabia qual faculdade que eu ia fazer, porque eu gostava de tanta coisa, né? E aí, quando você gosta de muita coisa, é ótimo, mas ao mesmo tempo se torna um problema, porque você começa a não saber para onde você vai dar o teu foco, né? Mas uma coisa sempre me chamava a atenção, duas coisas. Eu era muito bom para dar conselho para as pessoas, né, que era um dos potenciais. E segundo, eu sempre gostei da arte. Né? O meu pai e a minha mãe eram artistas, né? Meu pai cantava na rádio, né? Hoje eu tenho um programa de rádio, minha mãe e meu pai eram atores, né? Eu praticamente nasci no palco, né? Porque eu viajava com a companhia e nasci nesse meio tempo aí, fazia papel de menino Jesus, né? Por causa dos meus olhinhos azuis aqui, eu acho que era por causa disso. Então, assim, já nasci praticamente em cima desse palco. Então, eu trago para essa vida essas duas facetas da minha personalidade, que a princípio elas eram bem definidas e muito bem focadas em diferentes aspectos que geravam certo conflito. Então, esse foi o meu primeiro karma que eu percebi, né? Então, ou seja, como eu iria conseguir integrar essas duas forças de maneira as duas convergirem para um denominador comum, né? E foi o que eu fiz. Mas, no primeiro momento, eu fui para a Inglaterra, me formei em artes plásticas na Royal Academy of Art de Londres. Em simultâneo, fiz a Revision Center for Integrative Psychosynthesis, né? Em simultâneo, também fiz fotografia. Em simultâneo, também, naquela época, o computador estava começando, né? E aí já fiz uns cursos também de computação e tal. Então, fiz tudo isso junto e em conjunto,
Mas deu para perceber que está aí as duas situações separadas? E é Eu verdade. fui levando as duas, mas aí comecei a minha primeira palestra lá em Londres, né? E sobre o homem multidimensional. Já era uma visão um pouco vanguarda para aquela altura, porque estamos falando aqui no final dos anos 80, na Inglaterra, na época de Margaret Thatcher, que ela foi a minha primeira ministra naquela altura, né? Mas eu tive o privilégio de conhecer umas pessoas interessantes da Sociedade Teosófica de Londres, de Helena Blavatsky, que eu nem sabia quem era essa sociedade, nem nada do gênero. Caí meio que de paraquedas, o pessoal conheci numa festa, o pessoal começou a conversar comigo, gostou de algumas explicações que eu dei, me convidaram, olha, venha bater um papo aqui numa reunião que a gente faz. Lá fui eu nessa reunião, quando cheguei lá, era a Sociedade de Helena Blavatsky, que eu não sabia quem era Helena Blavatsky. Caramba. E aí eu falei sobre o homem multidimensional, né? E por quê? Porque eu via o homem como nós, como seres humanos, como seres multidimensionais. Eu via nós como pura energia pela minha capacidade suprassensível, extrasensorial, fora do aparelho sensorial, onde eu conseguia ver a pessoa como energia e o seu campo bioenergético, mas eu nunca gostei de nada ligado muito a uma que eu chamo de esofrenismo, né? Aqueles esotéricos esquizofrênicos, né? Então eu nunca gostei muito, porque são muito tem um pessoal que ele meio que foge muito da realidade. E para mim, Sim. como eu sempre fui muito focado na lógica, né? Tanto é que depois acabei fazendo filosofia por conta de entender a lógica e fazer a minha própria, né, defesa de abordagem científica das minhas próprias pesquisas. Então, para mim, tudo tinha uma lógica. A espiritualidade, para mim, sempre teve uma lógica. Né? Então, eu já saí um pouco fora daqueles padrões que havia, daquela coisa muito dogmática de adoração à espiritualidade, daquelas pessoas usando a espiritualidade apenas para pedir coisas, aquilo tudo nada fazia sentido para mim, né? Então, querendo entender o meu processo, eu acabei passando por várias vertentes, mas foi justamente aí, né, antes de eu ir para Londres. Aí, quando cheguei em Londres, conheci esse pessoal, eu me senti meio que em casa, porque eu podia falar aquilo, e eles estavam entendendo o que eu estava transmitindo, isso no final dos anos 80, que para aquela época era muito vanguarda o que eu tinha para dizer, né? Eu falava de vortex, eu falava das consciências associadas aos vórtex, eu falava dos planos evolutivos da alma, da estrutura do sistema de equilíbrio energético, que acabou criando o meu primeiro método, que foi o sistema de equilíbrio energético, que hoje eu dou curso de formação, que é o SI, né? E eu coloquei SI, que é System of Energetic Equilibrium, e SI é ver em inglês, né? Então, como eu via, né? Então, eu achei que SI tinha muito a ver com aquele meu processo, como você vai ver esse campo bioenergético, como você vai trabalhar com tudo isso. Para mim, aquilo era fácil. E aí eu comecei a fazer o trabalho, então, terapêutico. Eu comecei pelo meu sistema de equilíbrio energético, né? Criei essa minha primeira metodologia. Por quê? Porque dentro do meu trabalho, eu vi dentro do corpo físico os filamentos energéticos e eu, intuitivamente, conforme eu ia fazendo as minhas harmonização das energias, né, semente, eu vi uma estrutura, né? Assim, era uma estrutura, mas não era uma estrutura dos filamentos dos nadis, dos 72 mil nervos sutis, dos pontos de acupuntura, nem nada daquilo. Não, era uma estrutura que apareceu para mim. E aquela estrutura, ela fazia toda uma conexão com toda a extensão do corpo, né? E tinha umas extensões para fora até do corpo. Caramba. Aí eu resolvi, desenhei, né? Eu lembro que eu desenhei, meus bonequinhos eram muito rudimentares, não tinha computador na altura, né? Então eu fazia as bolinhas e fazia, né, os desenhos conforme eu via a pessoa e conforme estavam esses vórtices, eu fazia tudo o desenho meio à mão e a partir dali eu já sabia o que é que eu ia ter que tratar ou cuidar da pessoa. Por quê? Porque aí eu começava a ver que algumas pessoas esses vórtices estavam muito para um lado, muito para o outro, mais lento, muito aberto, muito fechado, e eu não sabia o que era aquilo, o que é que aquilo representava.
Aí, à medida que eu fui trabalhando isso, eu fui aprimorando a minha sensibilidade, aprimorando essa minha habilidade suprassensível e extrasensorial, porque acredito que tudo é um aprimoramento e tudo é um aperfeiçoamento, isso é evolução, né? E tudo é uma consciência, né? Então, eu fui entrando nesse processo. E aí, eu criei o sistema de equilíbrio energético, e, em paralelo, mantive o meu trabalho de artista plástico, fui para Portugal, né? Aí fui para Portugal, aí comecei a fazer as minhas exposições de arte lá em Portugal e mantendo meu trabalho também de terapeuta. Mas chegou um... E aí eu viajava, mas aí, imagina que eu ia viajar, eu dava palestra, comecei a vir para o Brasil, dar palestra, dar curso, e aí eu viajava, eu fazia de conta que eu tinha uma malinha de cabine, eu tinha uma bazuca verde de lona que a minha mãe tinha feito para mim, para eu poder carregar minhas telas, eu levava elas todas enroladas, né? E aí eu levava aquele, parecia uma bazuca de pedra, sabe? Mas lá dentro só tinha telas enroladas. E a minha mala de cabine, que naquela altura eles não paravam para pesar, nem nada do gênero, aqui pesava 45 quilos. Era muito pesada. Pesado, hein? Mas eu levantava ela como se ela fosse uma pluma, porque eu não podia fazer assim, né? Porque senão o pessoal ia desconfiar do que eu estava levando ali dentro daquela mala, e era cheio de tintas. E eu consegui fazer isso. Consegui fazer por um tempo, e fazia exposições, ia pintando, ia fazendo, só que chegou um belo momento, que chegou em 1999, quando eu fiz a minha última exposição de pintura, que foi com o tema dos andrógenos alados, porque sempre mesmo na pintura, a espiritualidade estava lá. Né? Ó, legal. Fiz as Marias, né? Fiz os meus Cristos, depois eu fiz os andrógenos alados, que era uma homenagem aos anjos. Então, aí eu percebi que a minha arte e a espiritualidade, elas sempre tiveram junto comigo. Então, elas não podiam nunca se separar. Aí, o que é que eu fiz? Eu peguei toda a minha arte, coloquei dentro da minha metodologia do sistema de equilíbrio energético, e aí eu comecei a criar as minhas músicas e a criar os meus CDs, e hoje eu tenho 10 CDs aí, né, no Spotify, né, que é a coleção Energia, tenho as minhas músicas também de Wave, que foram todas músicas que eu criei intuitivamente, né, porque eu não sabia tocar, né, mas eu cheguei lá e comecei a tocar e fiz as músicas para os meus CDs. Então, eu sempre fui movido por desafios do não conhecimento e tendo que lidar com esse não conhecimento e conseguir fluir através dele e desbravar. Por isso que hoje eu acredito que a única barreira na evolução de uma pessoa é sempre a ausência de conhecimento. E eu acredito que tudo aquilo que nós atraímos, que é o desconhecido, muitas vezes, isso não significa que nós não somos aptos a fluir por aquilo, porque se eu atrair, é porque alguma coisa em mim atraiu, que pode não ser na totalidade a compreensão daquilo que eu estou atraindo, mas alguma base eu vou ter para poder ter atraído aquilo. Portanto, nós sempre vamos atrair alguma coisa que em nós reverbera alguma coisa. E aí então eu percebi essa grande sacada na minha vida, que eu tinha que focar era justamente em descobrir qual parte de mim que tinha atraído aquela experiência nova, né? Onde parte dela não era nova. E a partir dali, ela ia me dar segurança. Meu querido, quando eu descobri isso e eu aprendi a desenvolver isso, acabou. Ah, Não, que não, legal. não, não teve mais lugares que eu não pudesse ir. Aí eu resolvi assim, espera aí, deixa eu brincar um pouco com isso, né? E aí eu fazia algumas brincadeiras com relação a essa questão do conhecimento e elas funcionavam, né? Um, do gênero, eu cheguei em Lisboa eu resolvi ficar em Lisboa e eu não conhecia ninguém. E tinha um número de telefone de um ex-namorado, de uma ex-namorada minha, que ela tinha me dado no telefone, que se eu passasse para Portugal para falar com ele, para dizer que ela estava bem, não sei o que, tal, tal, tal. E eu cheguei em Portugal, liguei para o cara foi me buscar no aeroporto, eu fui para a casa dele, me hospedei lá na casa dele. E a partir dali, como eu falava inglês, eu arranjei um trabalho com ele, e eu disse assim, eu não vou voltar para Londres, vou ficar aqui, porque aqui tem sol, Londres não tinha sol. Né? E aí, de repente, quando eu vi, eu já estava trabalhando com a minha arte, já estava trabalhando com as minhas terapias, né? E foi assim a minha vida. Cheguei, aí levei a minha exposição de pintura para Porto Alegre. Na minha exposição de pintura tinha uma jornalista
ela percebeu uma certa espiritualidade nas minhas obras. Como consequência, ela falou que tinha um jornal esotérico, me convidou para eu dar uma entrevista e passou a organizar cursos para mim em Porto Alegre, que é onde morava a minha mãe e a minha irmã, né? Onde eu tinha minha família, né? E eu estava já em Portugal. E aí eu comecei a vir para o Brasil, para Porto Alegre. E aí, dali, arranjei um outro número de telefone de uma pessoa aqui em São Paulo, né? Que era a Heloísa Galves, dona da Lenda Lenda. E eu liguei para ela e disse assim, olha, eu faço esse tipo de trabalho, aí eu queria apresentar esse meu trabalho aí no seu espaço. Ela, não, aí eu passei por São Paulo, ela me recebeu, e aí ela gostou do trabalho que eu tinha, porque ninguém fazia aquele trabalho que eu fazia, da forma como eu fazia. Combinei com ela depois de 6 meses, dei a minha primeira palestra ali, lotou. A palestra lotou e começou a fervilhar tudo, e aí dali já começaram a vir outros telefonemas. Aí quando eu vi, estava em Recife, quando eu vi, eu estava em Salvador, Ixi. tudo com um número de telefone, assim, era tudo um número de telefone. As- Aí eu disse assim, ok, é isso que essa pontinha é que está abrindo tudo aquilo, que é isso que eu sempre falo para os meus alunos. Olha, tudo que você atrai, tem uma parte de você que conhece aquilo, e tem uma grande parte que você desconhece. É isso que é evolução. Porque senão, se você vai atrair só aquilo que você conhece, como é que você vai evoluir? Você É, precisa ter. Então, o universo ele é muito bacana, ele é muito legal, por isso que eu amo o universo, né? O universo, quando eu falo universo, é aquilo que as pessoas chamam de Deus, né? Porque ele é muito, funciona com uma lógica impressionante. Então, como ele funciona com uma lógica, e eu entendo o universo como uma grande mente muito inteligente, né? Que é uma supraconsciência, né? Que permeia tudo no universo, eu comecei a adquirir cada vez mais essa capacidade de poder me conectar com isso. A partir disso, eu fui percebendo isso tudo para chegar no nosso tema. Eu fui percebendo que as doenças, os bloqueios, os conflitos que as pessoas tinham, Celeste, aquilo tinha uma memória. Por quê? Porque algumas eu curava as pessoas, passava energia, curava as pessoas, ficavam bem, e outras não. E aí eu me questionava, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? O que está se passando aqui? Mas não, intuitivamente eu sempre recebia aquela mensagem que não, que eu estava fazendo, mas que aquilo tinha memória. Aí eu aprendi a entrar dentro da doença. E normalmente a doença aparecia como uma sombra escura, ou tá. seja, uma sombra sem luz. Então eu percebia que tudo que não tinha luz é porque a energia não estava fluindo ali, né? E porque estava escuro, né? Não tinha luz. E aí normalmente quando estava bem escuro mesmo, era quase como se fosse uma morte, né? Era uma Uhum. morte naquela região. E aí eu tinha que mandar luz, luz, luz para fazer com que aquilo se restabelecesse. E a partir daí eu consegui fazer inúmeras curas. Tá? Só que, entretanto, tinha essas memórias. Aí eu resolvi entrar dentro dessas memórias, e aí a partir daí eu entrei naquele lado mais obscuro e mais escuro. E a partir daí eu me tornei um extremo conhecedor do mal. Hoje, eu, como terapeuta, sou uma pessoa que eu conheço muito sobre o mal e conheço muito sobre o bem. E eu acredito que uma pessoa só pode ser um terapeuta e ajudar outras pessoas se ela conhece o mal e ela conhece o bem. Porque ela tem que tirar do mal e ela tem que trazer por bem. E ela tem que saber qual é o caminho para sair do mal, para levar a pessoa para o bem. Então, para conduzi-la nesse processo. E é isso que eu faço. E aí, então, eu percebi que eu ajudava as pessoas a tirar desses processos e trazer para essa luz. E aí percebi também, por conta dessas memórias, desses bloqueios, né, que haviam ali padrões de comportamentos, padrões de atitudes, haviam ali emoções, haviam pensamentos, né? E aí eu comecei a adentrar dentro daquilo. Aí aquilo começou a mostrar imagens e cenas, né? E eu comecei a transmitir aquilo para as pessoas. E aquilo começou a fazer sentido para as pessoas, porque tinha a ver com experiências que elas tinham vivido. Né? Sim. Que foi muito legal, semente, muito legal. E aí eu disse assim, ok, agora como que eu vou conseguir fazer isso de uma forma a não ser
até mesmo para poder ajudar as pessoas que não acreditam na espiritualidade, porque para mim espiritualidade não tem nada a ver com aquela espiritualidade que as pessoas conhecem, porque para mim a espiritualidade é uma inteligência, é uma via de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para você aprender a se conectar com ela, desenvolver isso e aplicar no seu cotidiano e aqui e agora. Não é para você se preparar para depois que você morrer. Não faz sentido, né? Então, ou seja, você tem que usar agora. E aí, o que eu percebi? Que eu tinha que criar uma nova forma de saber trabalhar isso. E aí, então, eu criei o PH Vida, que foi o Potencial Humano de Vida, onde aquilo que seria esses malefícios de energias, eu transformei em mecanismos de autossabotagem, e aí me tornei especialista em mecanismo de autossabotagem. Criei os vários tipos de mecanismos de autossabotagem, reativo de fogo, reativo de água, compensatório, né? Os condicionantes e os limitativos. E aí cada um desses estavam associados a experiências que a pessoa viveu, que ela assumiu um acordo no inconsciente. E aí eu fui criando uma série de estruturas que começou a fazer parte das minhas metodologias. Aí hoje eu tenho um sistema de equilíbrio energético e hoje eu tenho o PH Vida, que é Potencial Humano de Vida, onde os dois convergem para uma coisa só, porque o potencial humano de vida, eu parto do princípio que nós somos uma potência expressa numa condição humana e que a vida é um treinamento que nos ensina a nós nos conhecermos e a nos conhecermos na relação com o nosso meio. E enquanto potência, enquanto força, nós influenciamos e permitimos ser influenciados. Permitimos por quê? Porque tem a lei do livre-arbítrio e a lei da livre escolha. É tudo nós que escolhemos. Então, hoje eu torno as pessoas, dentro da minha espiritualidade, ligada ao autoconhecimento, diga-se de passagem, né, que as pessoas são responsáveis por tudo aquilo que faz parte da vida delas. E que Deus, aquele Deus que elas acham que vai ter pena delas, ou castigo divino, ou a ira de Deus, ou a bênção de Deus, ou Deus vai te salvar, ou Deus vai te livrar de todo mal, e Deus vai te tirar e ausentar de todos os seus problemas e todos os seus conflitos, e você pura e simplesmente não vai fazer absolutamente nada, não existe. Porque não existe, né? Porque você é que cria. Então, aí, para mim, Deus, né, o universo, é uma força, é uma energia que quem decide qual é a camada da qualidade dessa energia que vai despertar e que vai criar a realidade, a verdade de cada pessoa, somos nós mesmos, através do livre-arbítrio, como eu vou arbitrar, como eu vou definir e como eu vou, a partir daí, escolher. Porque na hora que eu defino, eu escolho. E aí entra a lei, né? E hoje eu sou conhecedor, eu sou único, não conheço ninguém. Se alguém souber de alguém, eu adoraria conhecer essa pessoa. Eu sou a única pessoa que eu conheço, não conheço ninguém, que conhece as 400 leis do universo. Eu recebi tudo isso através do meu trabalho nesses anos todos, fui recebendo essas leis e fui catalogando elas todas. Então, hoje eu sei que se eu respeitar as 400 leis, pronto, você já sabe como é que é a vida, você já sabe como tudo funciona. Só que esse conhecimento, ele dá muito poder. Então, como ele dá muito poder, e se você exacerbar o poder, você também cria um karma, porque o que é karma? Agora entrando no nosso karma. Eu ia até te perguntar isso É pra uma galera reação. pra galera que tá chegando agora. Muita gente, eu sei que aqui no nosso chat, que a galera que assiste, com certeza a galera já ouviu falar sobre karma e sabe o que é, mas tem gente que pode estar entrando a primeira vez, pode estar entrando se envolvendo com a espiritualidade a primeira vez e não sabe. Me Aí eu diga pude, você, Semente, o que é que você acha que é o karma? eu vou falar o que eu acho e o que a gente sempre escuta, né? Tá, Que é isso. é uma ação e É bom, até reação. mesmo para a gente poder pegar nessa Isso. referência, né? O que a gente sempre escuta, no geral, que é uma ação e reação do que a gente faz e o que a gente traz de uma outra vida, traz pra essa. Resumindo, é Hum. isso. É o que a gente sempre escuta. Karma, alguma coisa que você fez em uma outra vida, você tá trazendo pra essa. E aí acontece as situações que a galera fala, isso é um karma de alguma outra situação que você viveu. É isso que a gente escuta no geral, né? Isso é Não sei uma se parte só. tá. Então é isso que eu Isso é uma pontinha uma do parte negócio. então, por isso
Por isso que estamos com você hoje para Para a gente poder poder desmistificar, esclarecer mesmo o que é o desmistificar karma. esse processo, né? Vou arrumar aqui um pouquinho. É isso. Isso. Ok. Então, bem assim, basicamente, karma é ação. Ação. Tá? Esta ação... Alô? Não, fica tranquilo que eu te deixei agora você com a galera. Ah, ok. Você tá aqui, só tá Desculpa, só a tela, eu tô escondidinho. você não me avisou. Então, karma, basicamente, o que que é, galera? Karma é ação. Tá? Você é uma força. Tá? E como força, você manifesta. Tá? O universo, quando criou, quando você resolveu existir, tá? Aquilo que você chama de Deus, ele fez com que o primeiro princípio de tudo que existe vem dessa fonte. Tá? Então, a primeira coisa que um ser ganha é o direito de existir. Na hora que ele ganha o direito de existir, ele ganha um espaço. Não existe dois corpos que ocupam o mesmo espaço no universo. Então, você ganhou a existência e você ganhou um espaço. Na sequência, você ganhou a consciência. E como você ganhou a consciência, você também ganhou o movimento. É isso que nos difere do resto dos animais, porque os animais não têm consciência, eles têm espírito e eles têm inteligência, mas eles não têm consciência, porque o animal tem espírito, o animal não tem alma, o ser humano tem alma. Então, por conta disso, é que nós temos o livre-arbítrio, a livre escolha, onde, a partir daquilo que eu escolho, é o despertar da força, porque se nós somos, e tudo é energia no universo, no momento que eu desperto uma força, esta força já está definindo aquilo que eu sou, aquilo que eu sirvo, para que eu presto e onde eu quero chegar com essa força. E essa força, então, ela já vai revelar, a partir daquilo que foi desperto, a partir desta ação cometida de liberação dessa energia, já vai definir se isso é uma força construtiva ou destrutiva. Por quê? Porque o ser humano, ele tem o conhecimento do bem e do mal. O que é o bem e o mal? Ele tem o conhecimento de manifestar uma força desestabilizadora que afeta a ordem e o equilíbrio e que destrói. Então, ele precisa disso. E ele também tem uma força construtiva que estabiliza, que visa a ordem, o equilíbrio, que favorece a vida e favorece a existência. Essa força é chamada, que vocês vulgarmente chamam de bem. Só que, entretanto, este bem e este mal são dois conhecimentos que o ser humano possui. Então, ele está sempre despertando através das suas escolhas, da sua livre arbitragem, ele está liberando essa energia. A partir daí, esta energia pode ser do bem, se é uma força que estabilizadora, ou desestabilizadora, que é do mal. Só que este mal e este bem, eles servem ao mesmo princípio da evolução. Então, ou seja, nós precisamos da força destrutiva, porque é através da catarse, do mal-estar, da ruptura, da perda, da doença, né, que muitas vezes nós vamos reconstruir alguma coisa. É através do destruir um relacionamento que você vai construir uma nova forma de se relacionar. Então, existe um mal que serve a esse bem, e existe um bem que também serve ao mal. Quantas vezes que você despertou uma força benéfica que ela acabou te prejudicando? Como quantas vezes você manifestou uma força maléfica que ela acabou te favorecendo, né? E prejudicando uma outra pessoa, não é verdade? Então, ou seja, esse bem e esse mal todo mundo tem. Só que quando esse mal, tá, ele desestabiliza sem o consentimento do outro, e ele afeta a vida e a existência, e ele não tem como intuito reconstruir, aí ele vai criar aquilo que se chama de karma negativo. Porque é Tá. uma ação que ela não tem sentido e propósito nenhum. Para que eu vou, por exemplo, pegar uma pedra e quebrar uma vidraça de uma casa? Não faz sentido. Não tem razão. Não tem propósito em eu pegar uma pedra e quebrar um vidro de uma casa. Porque o vidro de uma casa não foi feito para ser quebrado. Entendeu ou não? Entendi.
Então, o que é esse mal? O mal é essa energia ignorante, rebelde, sem princípios, que pura e simplesmente destrói sem ter razão, sentido e propósito. Que é aquela pessoa que vai lá e faz maldade menos para o outro. Isso se chama mal absoluto. Ok? Bem, Bem, então, as pessoas que estão vibrando nesse mal, que eu chamo de mal absoluto, e tem o bem absoluto. Eu resolvi nomear tudo de espiritualidade, eu criei meus próprios conceitos, meus próprios nomes, né? Na filosofia, eu criei a minha teoria do tudo certo, como espiritualista, eu criei o sistema de equilíbrio energético, né? Como mentor de potencial humano, eu criei o PH Vida, tudo eu criei. Eu não sou papagaio, eu não repito conhecimento dos outros, tudo veio através do meu próprio processo. Embora eu tenha feito as faculdades que eu fiz, os cursos que eu fiz, foi lá só para conhecer aquilo, de algo que eu já conhecia antes, para eu testar, para ver o que eu tinha por lá. Tanto é que tudo isso que você vai ouvir, que eu vou falar para você sobre karma e tudo mais, só eu que falo. Você não vai encontrar ninguém que fala dessa forma, pode procurar aí pela internet, você não vai encontrar. Por quê? Porque eu faço parte da regência do karma. O que é um regente do karma? É aquela pessoa que pode negociar o karma, fazendo, é como se fosse um juiz. Como um juiz, nós temos que mostrar para a pessoa o que ela fez e o que ela precisa revogar para que ela possa se libertar do acordo kármico que ela fez. Bem, então, o que é esse karma? O karma é o karma negativo e nós temos o karma positivo. Todos os dois servem ao bem para o seu processo de evolução, mas tem o karma do mal absoluto. Para você, por exemplo, sair do karma do mal absoluto, onde você prejudicou muitas pessoas, onde você tirou proveito das pessoas, né? Porque o mal ele está sempre tirando proveito. Então, o que é o mal absoluto? É tudo que você faz pensando em beneficiar apenas você e prejudicando o outro e não se interessando em absolutamente nada que possa vir a prejudicar a outra pessoa. Esse é o egoísmo. Esse é aquele ego negativo que as pessoas falam, mas tem um ego positivo. O ego positivo que serve ao bem é o ego que você serve para benefício do próximo. Então, o ego, ele não é negativo, como as pessoas falam, que aquela pessoa tem ego. Todo mundo tem ego. Se você não tivesse ego, você não tinha personalidade. Se você não tivesse ego, você não tinha identificação. Se você não tivesse ego, você não tinha profissão. Se você não tivesse ego, você não tinha descendente. Você não tinha ascendente. Se você não tivesse ego, você não tinha uma das flechas evolutivas do seu ser, e você tem 3 flechas evolutivas, do descendente, ascendente, do fundo do céu, meio do céu, cabeça do dragão, cauda do dragão, ou seja, é toda uma estrutura que você desconhece que o ser humano possui, e o ser humano ele não entende como é que ele é e a estrutura dele. Infelizmente, é como se ele ganhasse uma estrutura onde ele entra lá dentro, que é a alma dele, e ele não sabe o que está lá dentro. Aí ele tem lá as ferramentas mentais, as ferramentas emocionais, ele tem esse poder de destruir e esse poder de construir, porque ele tem esse bem e esse mal, porque ele tem esse conhecimento desse bem e esse mal, mas ele está inconsciente. Então é justamente o inconsciente que é o grande vilão da história. Porque no fundo é no inconsciente que revela aquilo que a pessoa é verdadeiramente. Porque na minha consciência, eu sei que eu não posso jogar uma pedra no vidro e quebrar, porque não faz sentido. Mas é no meu inconsciente que eu vou quebrar. Portanto, no inconsciente você tem intenção, e no consciente você tem. Você não age só pelo impulso da intenção, você age com o conhecimento da ação, reação, ato, consequência, causa e efeito. Portanto, porque você tem consciência. Então, quando se fala que karma é ação e reação, isso é só um dos aspectos, porque toda ação vai gerar uma reação. Toda ação, todo ato vai gerar uma consequência. Toda causa, da onde nasce, vai gerar uma consequência. É claro que tudo que você manifesta, no momento que você desperta essa força, ela pode desestabilizar você como desestabilizar o outro. Ok, então aí nós vamos ter 2 karmas. Karma pessoal, com você mesmo, e karma de terceiros, onde você prejudicou outras pessoas.
Então, tudo aquilo que você manifesta, que você venha desestabilizar a ordem e o equilíbrio da outra pessoa sem autorização da outra pessoa, você cria um karma de desestabilização da ordem e do equilíbrio do outro sem autorização do outro. Isso já é um karma. E assim são vários, né? Então, bem, agora, no momento que você tem noção disso, né, você não vai fazer. Aí qual seria a salvação? É justamente isso. O que é que eu ensino no meu High Connection Experience, que vai ter agora no dia 29 e 30 aqui em São Paulo, 2 e 3 de setembro lá em Porto Alegre, e depois em Lisboa, né, e depois em Londres. Eu ensino as pessoas como é que essa estrutura toda funciona, do campo bioenergético, dos vórtices, dos chakras, do karma, da cura. Eu ensino, porque eu estou aqui para ensinar. Eu estou aqui para transmitir, porque eu percebo que o ser humano ele não tem essa consciência e ele não tem ele é um desconhecido dele mesmo, onde ele manifesta uma série de forças que ele não percebe o que ele está fazendo, porque ele está preso no Matrix, ele está preso na novela, ele está preso no seu Netflix pessoal, né? Onde ele vive aquilo ali sem ele ter noção do que ele está fazendo, onde ele, por meio dessas escolhas, do despertar dessa força, ele vai construindo o cenário da sua vida. Portanto, se você está vivendo um problema, é porque você tem alguma energia que está contribuindo para isso, que você despertou. Se você tem um conflito, é porque você tem uma energia que você despertou para construir esse conflito, tá? Então, tudo. Se você tem uma doença, é porque você despertou uma energia em que, em algum momento, ela te traumatizou. De um trauma, ela virou um conflito, de um conflito, ela virou um padrão, e um padrão, ela virou uma doença psicossomática, que é outra especialidade minha, né, em trabalhar as doenças psicossomáticas. Então, o karma ele é muito mais complexo. O karma não é um castigo que os mestres do karma fizeram com você. Você não é vítima do karma, você é o responsável pelo seu próprio karma, porque o seu karma foi você que criou. E é você que tem que se livrar, e é você que tem que perceber o que é que você fez para você estar fazendo isso contra a sua própria vida e a sua própria existência, se você quiser evoluir espiritualmente, porque você tem que se transformar numa força que preserva a você mesmo e preserva a vida e a existência de tudo que existe, porque tudo que existe faz parte daquilo que você chama de Deus, do universo. Portanto, se você não sabe isso, você não sabe absolutamente nada sobre espiritualidade, entendeu? E que não tem nada a ver com você fazer chantagens emocionais, chantagens com a espiritualidade, onde você vai oferecer uma vela em troca de conseguir um homem. No mínimo é ridículo isso. Então isso não é espiritualidade, obviamente. Entende? As pessoas elas acreditam que isso é espiritualidade. Por quê? Porque elas foram doutrinadas pela religião a fazer promessas. Elas foram, né? Barganhar, né? É barganhar. Não é isso, não é espiritualidade. Então vamos imaginar aqui que você despertou uma força que veio desestabilizar você, karma pessoal. Você vai ter que reparar o dano que você causou para você mesmo. Então, o que é a lei do karma? A lei do karma é a lei da reparação. Você tem que reparar o dano que você causou, tá? Normalmente, na nossa justiça, para você reparar o dano que você causou, você fica preso. Isso. Para os mestres do karma, não. Você vai ficar livre. Só que você vai ficar preso naquela energia que você não conseguiu liberar. Não importa, você pode estar caminhando na rua livre, mas você está preso. Você vai ficar preso e você não vai conseguir evoluir espiritualmente enquanto você não revogar aquele acordo kármico, enquanto você não despertar a consciência de ato, consequência, ação, reação, causa e efeito. Enquanto você não restabelecer a ordem e o equilíbrio causado por você mesmo. Portanto, é isso que é espiritualidade e não essa babaquice que muitas pessoas acreditam que é espiritualidade. Espiritualidade, para mim, é uma inteligência. Né? Então, no mínimo, uma pessoa que quer entrar na espiritualidade, ela tem que desenvolver consciência. E consciência você só atinge como um grau mais avançado da sua inteligência. Porque sem inteligência você não tem consciência. Então, ou seja, é essa que é a via. Então, a via é despertar a sua consciência e sair da inconsciência, onde é na inconsciência que você cria intenções e essas intenções, intenção, cria ação que tem a ver com a sua causa. Ela vai interagir, né? Então, ou seja, onde você é responsável por isso. E você agiu de forma inconsciente. Então, aí você vai criar o karma inconsciente, né?
Porque não existe karma negativo na consciência. Porque na consciência não existe mal. Só existe o mal na inconsciência. Aí, quando a gente entende como é que funciona o universo, a gente diz assim, nossa, então é isso que eu tenho que ir. Para onde é que eu tenho que ir? Eu tenho que ir para a consciência, né? Mas para você ir para a consciência, não é uma coisa que o universo vai te dar, é o mérito da conquista. Qual é o maior mérito da conquista que você vai adquirir na sua vida? É despertar de consciência, porque é isso que vai vibrar na sua alma e é isso que vai fazer você ser próspero, ter amor, ter amigos, ter tudo que você quiser. É o domínio do conhecimento e o saber aplicar esse conhecimento, respeitando a ordem do universo para que você possa evoluir tanto no plano terreno quanto no plano espiritual. Porque senão o que acontece? Você é rico na Terra, mas você é pobre na espiritualidade. E se você for pobre na espiritualidade, você não vai sair daqui. Você vai ficar vidas e mais vidas, mais vidas. E cada vida é como se fosse um ano letivo. E você não sai nunca mais disso. E se você chegar no final da sua vida, onde você tem uma série de coisas que desestabilizaram a sua ordem, o seu equilíbrio, vai ser apelada a lei da reparação. Você vai ter que vir numa outra vida e você vai ter que liberar tudo isso. Então, ou seja, você vai ter que perdoar aquela pessoa que você não perdoou. Você vai ter que liberar as situações que você não conseguiu liberar. Você vai ter que restabelecer a sua ordem e o seu equilíbrio. E tudo isso não é ninguém que vai chegar lá e dizer assim, olha, assina aqui, você agora vai ter que descer lá para baixo e você vai ter que passar por essas experiências. Não, tudo isso é você que faz. Porque no momento que você recebe, no momento que você morre, que você vai lá para a luz, tem uma luz que é uma luz leitosa, branca, onde você começa a ver tudo o que você fez na sua vida, e a partir desse perceber, porque é perceber, que é perceber é pré-consciência. Então você tem a oportunidade de perceber o que você fez. E ao perceber o que você fez, entra o livre-arbítrio. E aí você decide, pô, não foi legal isso. Você mesmo vai dizer, pô, não foi legal isso que eu fiz. Pô, olha, não foi legal essa cena. É porque é como se você visse um filme. Você vê um filme assim, semente, você vê um filme. Já ouvi falar Então, isso. muito rapidamente, você vai vendo aquele filme, e aí tem certas cenas que elas vêm assim, e aí mostra o que você fez, né? Aí você percebe. Aí naquele momento, é tudo muito rápido. Aí naquele momento você diz assim, nossa, não foi legal isso que eu fiz. Ah, é isso? Aí então, no momento que você se arrepende, aí é acionado o karma, aí você tem que voltar, passar pela mesma situação novamente, exatamente igual, onde você vai ter que revogar aquilo. O mal, o que é que faz? O mal não se arrepende. O mal não se sente culpado. O mal justifica. O mal, ele não assume a responsabilidade pelas coisas. O mal mente. O mal não quer ser questionado na sua obra. E isso está presente na nossa sociedade, em vários políticos, em várias pessoas na nossa sociedade que fazem parte desse mal absoluto. Portanto, quando você se arrepender, quando você se sentir culpado, quando você sentir remorso, isso significa que esse momento é o seu momento de você acionar o karma para que você revogue tudo que você fez, para que você possa evoluir espiritualmente. O que é que o mal faz? O mal não quer. Então, aquelas pessoas que não querem assumir a culpa e ficam justificando e não sei o quê, elas sabem inconscientemente que no momento que elas assumiram a culpa e elas se arrepender, ela aciona ela mesma a lei do karma, onde ela vai ter que reparar. Então, muita gente foge disso. Por isso que essas pessoas ficam empurrando as coisas com a barriga. Resolvem não tomar uma certa atitude. Entendeu? Bem, Entendi. isso é muito por cima, tá? Imagina que tem muito mais, sobre o que é o karma. Então, o karma, quem cria é você, através da força, do despertar da força que você gera. Se ela for construtiva, karma positivo. Nós temos karma positivo e nós temos karma negativo. Esse negativo é aquilo que é destrutivo, e esse positivo é aquilo que é benéfico. Lembrando que o negativo e o positivo também são polaridades da tríade divina das cargas presentes em todo o átomo, que é as cargas neutras, positivas e negativas, onde esse positivo e esse negativo fazem parte da tríade divina. Então, não tem nada a ver com esse negativo que você chama que aquela pessoa é negativa, ou com aquela pessoa que é positiva porque ela é muito legal. Não tem nada a ver com isso. Isso, em termos vibracionais, o negativo
negativo e o positivo e o neutro faz parte da tríade divina, e essa tríade divina, essa tríade de força, está dentro de cada átomo, está dentro de cada vórtex, está dentro de você, está do lado direito do seu corpo, lado esquerdo do seu corpo, e no meio do seu corpo a carga neutra. E a carga neutra é justamente onde o divino flui dentro de você. Portanto, o divino não está lá fora, o divino está dentro de você. Portanto, não busque o divino lá fora, porque as religiões fizeram você acreditar que ele está fora de você, porque eles não querem que você acredite que esse Deus está dentro de você. E é por conta disso que você se transforma num escravo das religiões, você se transforma numa pessoa presa e dependente, duvidando da sua capacidade de você ser capaz de você mesmo evoluir e expandir na sua vida. É isso. Opa, falei Adorei demais? essa explicação. Não, foi. Não, poxa, eu adorei essa explicação. E eu tenho até uma pergunta aqui sobre isso do karma. Se eu crio um karma nessa vida, ok? Tem como eu reparar esse karma nessa vida mesmo ou só em outra? A todo instante você está criando karma. É impossível você não criar karma. Não criar karma é você não se movimentar. Porque basta você criar movimento que você está criando ação. E basta você criar ação, você cria karma. Só que tem algumas doutrinas, eu achei... Quando eu estive na Índia, né, eu visitei várias coisas. Que eu sempre gostei muito, né, de entender como que as pessoas viam essa espiritualidade, até mesmo para poder questioná-la. Né? Então, tinha lá não vou falar nomes, que é para não dizer que eu estou julgando, né? Mas que eles varriam assim na frente deles para não pisar numa formiga, porque aquilo poderia ter sido um antepassado deles, né? Porque uma formiga podia ser um antepassado dele, uma mãe dele, uma outra vida. Então. Ou seja, como é que você vai viver se você não é assim agora? As ações, basta você se movimentar para você criar ação. E mesmo quando você não se movimenta, você está criando um karma. Karma da inércia. Porque você não está querendo movimentar. E karma da inércia não é só você ficar parado. Se você está vivendo uma experiência repetitiva, viveu um relacionamento, você se sentiu magoado. Reviveu outro relacionamento, você se sentiu magoado. Você é um colecionador de mágoa. Isso é um karma de inércia, porque você está criando uma inércia, uma rotatividade, onde você não está saindo do lugar. Isso é karma de inércia. Entendeu? Karma de inércia, está cheio de gente nesse planeta com karma de inércia. A samsara, o processo de nascer e morrer e reencarnar e viver sempre as mesmas experiências, porque o que acontece? Quando a pessoa vem para cá, para ela se liberar do karma, ela tem que trazer para essa vida, para essa história dela, tudo aquilo que ela viveu. Então, ela vai passar pelas mesmas experiências, trazer para a consciência, trazer para a realidade, né? Não para a consciência, para a realidade, para ver se ela consegue despertar a consciência, revogar aquele karma, fazer uma nova escolha, aí ela consegue transcender aquele processo. Então, a vida nada mais é do que uma espécie de ano letivo. Se você foi um bom aluno, estudou, passou em todos os testes, tirou boa nota, aprendeu o que você tinha que aprender, não destruiu ninguém, não fez mal para ninguém, não fez mal para você, você se transformou numa força que serve e beneficia o próximo, fantástico, você é um ser espiritual. Né? Aí você não sai daqui com dívida nenhuma. Agora, se você ficou dependente a tua vida toda de alguém para você não se sentir sozinho, né? Dependente da segurança do outro, e você não sabe se firmar nas suas próprias pernas. Dependente do dinheiro do outro, dependente da vida dos outros. Vivendo a vida dos outros e não vivendo a sua própria vida. Fazendo de tudo para ser reconhecido e valorizado pelos outros, não sabendo reconhecer e valorizar você. Você morreu. Morreu, você vai ter que voltar para cá de novo para ver se você acorda e percebe o que é que você está fazendo. Entendeu? Entendi. Mas o problema é que a pessoa vem de novo, faz tudo de novo e continua no vício. E aí morre de novo, e nasce de novo, e morre de novo. Aí é onde entra eu. O meu trabalho é justamente isso, tentar fazer com que a pessoa rompa com esses processos ainda em vida para não ficar nessa roda repetitiva das coisas. Essa que é a minha missão aqui, tirar a pessoa da roda das repetições kármicas,
mas tudo isso tem um acordo, tudo isso tem uma estratégia, tudo isso tem uma ordem, tudo isso tem um equilíbrio que tem que ser respeitado. E é por isso que eu faço as minhas mentorias, é para isso que eu dou os meus cursos, tudo de uma forma muito consciente, muito, né, com bastante sentido, porque para mim isso é espiritualidade que faz sentido, tá? Senão não é espiritualidade, porque não é isso. Então é isso que acontece. Então, eu trouxe um karma de vida passada. Sim, você pode trazer um karma de vida passada, onde você ficou dependente de uma pessoa e nessa vida você vai ter que se libertar daquela pessoa. Então, o que é que vai acontecer? Você vai encontrar aquela pessoa, você vai casar com ela e vai chegar uma hora que você vai ter que se libertar dela. Entendeu, não? Entendi. Você, de repente, culpabilizou uma pessoa pela desgraça da sua vida, você morreu com muito ódio daquela pessoa. Numa próxima vida, é muito provável que você nasça da barriga daquela pessoa. Ela vai ser sua mãe, ou ela pode ser seu filho, porque você vai ter laços emocionais que você não rompeu. Se você tem karma de laços emocionais que você não rompeu, você vai nascer de pessoas que você tem laços emocionais. E laços emocionais kármicos, você não tem como fugir. Você pode sair da casa dos teus pais e aí, quando você vê, você casou com um homem exatamente igual, uma mulher exatamente igual. Entende ou não? Porque você carrega esses processos. Você não resolveu o karma de situação. Você tentou resolver o karma pessoal com aquela pessoa, mas você não resolveu de situação. Então, existe um karma pessoal, que é com você mesmo, ou com as pessoas, e existe o karma de situação, onde naquela situação você ficou magoado, naquela situação você se sentiu desvalorizado, tudo aquilo que afeta a sua valorização, o seu amor próprio, a sua ordem, o seu equilíbrio, já criou karma. Então, é muito fácil na nossa sociedade, Semente, você criar karma negativo. Né? Agora tem os karmas positivos. Né? Então, é saber justamente lidar com isso. As pessoas não estão fazendo perguntas sobre karma? Então, não, depois eu vou colocar a pergunta da galera. Já tem algumas. O Carlos, na sua experiência, quais são os karmas de toda essa galera que você já atendeu mais comum? Que a pessoa já começa a falar com você e fala, você já saca na hora. É isso. Olha, tem vários. Normalmente as mulheres têm mais karmas de relacionamentos, né? E os homens têm mais karmas de fracasso. Assim, a nível de materializar, de poder. Né? Os homens têm mais de coisa de poder, né? De conquista, né? E as mulheres têm mais aquela coisa de emocional, de amor. Mas, no fundo, os dois são muito iguais. Porque tanto ela, né, sofreu com o fracasso da decepção, e aí ela está tentando encontrar alguém que dê essa plenitude para ela no relacionamento a dois, como aquele homem também sentiu fracasso várias vezes e ele quer conquistar alguma coisa para ele se autoaprovar e ter sucesso, entende? Então depende muito, mas normalmente está sempre muito relacionado com um dos aspectos que todo mundo sofre, que nasceu nesse planeta, tem, que é um karma coletivo, que é o medo de ser reprovado e a necessidade de ser aprovado. Todo mundo nesse planeta tem. Esse é um karma coletivo. E ele é criado desde a infância. Por quê? Porque os pais só aceitam o filho se o filho for igual a eles. A sociedade só aceita e as pessoas aprendem a julgar de forma comparativa. E é justamente no julgamento comparativo que nasceu a discriminação e a intolerância. E foi justamente aí que o amor deixou de existir. E é justamente aí que a humanidade sofre, porque ela não consegue despertar a energia do amor, onde nós amamos e aceitamos toda a existência, onde não existe o superior, onde não existe o inferior, não existe o inútil, não existe não presta, não existe o não serve, porque tudo que existe serve, presta e é útil, e tudo que existe tem razão, tem sentido, tem propósito, e tudo que existe vem do Criador, e tudo que existe está conectado, e se está conectado com a gente, conosco. Então nós não podemos dizer que tal pessoa não é boa, tal pessoa não presta, porque isso não é ser uma pessoa inteligente, não é ser uma pessoa consciente. Entende ou não? Por isso que está justamente no julgamento comparativo, onde as pessoas compararam, é que nasceu todo o racismo, homofobia e todas as coisas
que demonstra a mais profunda ignorância do ser humano. Porque quando você está na espiritualidade, você ama toda a existência. E toda a existência, ela é bela. Não existe existência que é feia, porque toda a existência, ela é perfeita. E toda a existência, ela está certa. E toda a existência, ela está bela. O que é que está feio? O que é que está imperfeito? O que é que não presta e o que não serve? É aquilo que você, na sua cabeça, definiu como errado, e esse errado não existe. Porque para o universo não existe o errado. Porque existe é. E se é, existe. E se existe e é, presta, serve e é útil e tem valor. Boa. Vamos mandar a pergunta da galera aqui. Vou mandar a Sulema perguntou lá em cima e ela queria saber, Carlos, se você acredita em Deus. Meu Deus, que pergunta. Eu acabei de falar tudo sobre Deus. Eu só estou falando de Deus, mas não no Deus humanado que você acredita. Deus não é um homem, um velho de barba que está lá em cima. Esse homem de velho barba que está lá em cima, no teto das igrejas, esse daí é Saturno, tá? Isso é Saturno na astrologia. Esse é Anubis, que é o mestre do karma. Entende? Ou seja, é aquele que vai te dizer onde estão todas as suas imperfeições e onde ele mesmo vai te mostrar onde estão as tuas imperfeições e onde você mesmo vai se castigar pelas suas imperfeições. O que é que isso significa? Toda vez que você se cobra, toda vez que você está ansioso, toda vez que você está insatisfeito, toda vez que você critica, toda vez que você se rejeita, isso significa que essa força destrutiva está dentro de você. E esse não é o Deus, porque Deus, ele não castiga, porque Deus não castiga, porque Deus é amor, tá? Então, esse Deus, ele não tem ira divina, porque ira divina tem um demônio, entendeu? Para quem acredita no demônio, entende? Então, ou seja, Deus é amor, e amar é aceitar. E Deus é uma energia que permeia tudo que existe no universo. Não é uma entidade de barba, não é um ser humanizado como venderam para você. Você não sabe quem é Deus se você está pensando nisso, e você foi extremamente enganado e domesticado a pensar de uma forma errônea naquilo que significa a verdadeira espiritualidade, e é em razão disso que você não acredita em você, e é em razão disso que você fica procurando esse Deus, para esse Deus ter pena de você e resolver os seus problemas todos. Esse Deus não existe. Isso daí é chantagens emocionais que você está fazendo, isso não é dignificar aquilo que você é. É você perceber que esse Deus é uma força que está dentro de você, tanto nas coisas boas como nas coisas ruins, porque Deus sempre vai dizer sim para tudo que você permitir despertar a partir do seu interior. Tá? Então, Deus é uma energia que está presente no núcleo de tudo que existe, no centro de cada célula, é a força mantenedora da vida e da existência. Portanto, não é uma entidade. Você tem que matar essa imagem que você criou, imagética na sua cabeça, desse Deus humanado que não existe. E esse não existe. Então, se é esse Deus que você está perguntando para mim que eu acredito, não, esse Deus para mim já morreu há muito tempo, aliás, nunca nasceu e nem nunca viveu dentro de mim, porque esse Deus eu nunca acreditei, mesmo quando eu estudei em escola católica, eu discutia com os padres porque não fazia sentido uma série de coisas que eles falavam, e eu questionava, já desde adolescente, eu questionava essas questões com o padre, como assim? Como assim esse Deus, a ira de Deus, você tem que temer a ira de Deus? Assim, oh, meu Deus, se eu tenho que temer a ira de Deus, eu tenho que temer o diabo, quem é que está a meu favor? Não é? Se eu vou ter que temer Deus, porque Deus vai me castigar, e a ira de Deus vai me fazer um castigo, que eu vou ficar aleijado se eu fazer o mal, alguma coisa assim, e o diabo também, então quem é que está a meu favor? Então o que é que eu vou fazer? Eu não faço nada, porque se eu fizer qualquer coisa que eu faço, eu posso ser castigado por um lado ou apanhado pelo outro, não é verdade, ô Semente? Você sabe que não faz sentido? Isso tudo é para quê? Para que você tenha medo. Agora imagina que se você está numa religião onde a religião faz você sentir medo, isso não é divino, isso é demoníaco, porque o que gera o medo é o mal absoluto, porque Deus ele não gera medo, ele gera coragem. Coragem é vórtex do coração. Medo é duvidar de você, e quando você duvida de você, você duvida da força do próprio Deus que está dentro de você.
Então, ou seja, você já disse que você não acredita em Deus. Quando você não acredita em você, você já disse que você não acredita em Deus. Então, para essa pessoa que me perguntou, eu vou responder para ela. Toda vez que você duvida de você, você duvida desse mesmo Deus que você acabou de me perguntar. Deus esse que você não acredita. Ó, vamos lá para mais uma. Da Vanessa. Vanessa pergunta aqui, Carlos, como revogar um karma relacionado à pobreza? Você tem que revogar o acordo que você assumiu no teu inconsciente, onde em algum momento da tua vida você transformou o vazio em escassez, e aí no momento que você transformou o vazio em escassez e falta, você criou um karma de pobreza. Você tem que revogar esse vazio que você transformou em escassez, em falta e em carência. Quem é que tem que revogar isso? É você, porque você é uma grandeza no universo. Agora, se você tem na base da tua estrutura pobreza, escassez como referência, tudo que você vai tentar criar e construir na sua vida vai ter essa base. Essa base de palafita não vai poder segurar o que você vai conquistar. Aí por isso que aquelas pessoas vão e vão e vão e é o efeito Verdade. básico que eu chamo. Por quê? Porque sempre vai voltar para a escassez. O medo da falta, eu tenho medo da falta, eu tenho medo da escassez, eu tenho medo de perder. Se você tem medo, significa não coragem, já está no mal. Então você já está projetando, você está fazendo uma escolha, você já está criando um karma negativo, porque você mesmo já está criando isso. Quem é que está criando isso tudo? É a própria pessoa. Entende agora? Adianta você. Aí tem um monte de gente aí na nossa sociedade que pega essas pessoas que têm esses problemas kármicos assim, que tem essa falta de conhecimento, né? Que não, pronto, não tiveram acesso à informação, que são muitas vezes também ignorantes e também muitas vezes teimosos, né? E que ainda acreditam naquele Salvador, que o Salvador vai vir. Aí nós temos na nossa sociedade um monte de gente prometendo que, nossa, agora você vai resolver tudo isso. Não. Você tem que revogar essa pobreza que você tem lá e essa escassez, porque senão não adianta, a lei da atração não vai funcionar. Como é que você vai ter uma lei de atração de prosperidade se você tem acionado de você uma pobreza? A sua lei de atração da pobreza vai sempre vencer aquilo que você vai ficar desejando, desejando, desejando. Porque se você deseja, é porque você tem um vazio. Se você quer, é porque você não tem. Porque quando eu sou, eu não quero, eu não desejo. Eu sou uma vontade. Entende? É isso que você tem que entender. Existe uma lógica nesses processos. Porque se você achasse que pura e simplesmente você vai começar a dizer eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, né? E você vai conseguir resolver o seu karma de pobreza, não. Você está criando uma ilusão. Você está criando uma ilusão. E você sabe quem é que rege a ilusão? O mal rege a ilusão. Porque o mal rege o que não existe. Então, ou seja, essa pobreza ela não existe, ela não pode existir para você. Porque se você acreditar que ela existe, você acabou de escolher ela como parte do seu processo. Verdade. Entendeu? Se você acreditou, já era. Você já tá vivendo nela, né? Já tá vivendo nela. Acreditou. No momento que você acreditou, essa pessoa acredita na pobreza. Eu não acredito na pobreza, nada me falta. Tudo que eu preciso chega até mim no momento certo, na hora certa. É isso que eu acredito. Tem muito a ver isso que você tá falando. Exato. Mesmo. Porque assim, não faz sentido. Não faz sentido. Como assim? Eu não vim aqui para viver escassez e falta. Né? E se vivi escassez e falta em algum momento, é porque eu tinha alguma crença que estava lá implantada e que eu tenho que revogar aquilo, que eu tenho que eliminar aquilo. Mas eu tenho que entender os princípios que está lá. Agora, por que essa pessoa traz esta pobreza? Por que ela nasceu na pobreza? É porque ela já morreu na pobreza? Ou porque ela foi muito rica e ela não soube valorizar a riqueza. Aí ela arranja um karma onde ela tem que vir pobre para ela valorizar cada tostão que ela ganha, cada coisa material que ela conquista. Por quê? Porque ela era um babaca que ficava aí passeando com carros e com joias e com um monte de coisa e festas e um monte de coisa e às vezes não ajudando a ninguém nem nada e não valorizando a matéria. Aí ela vai ganhar um karma.
né? Isso eu E já um falei belo para vários karma, né? E um pacientes. belo karma. É um belo de um karma. E aí eu já falei, mas é um karma. Quem é que está gerando esse karma? Não existe nenhum juiz que vai lá e vai dizer agora você vai passar por isso. Não. Você mesmo vai fazer esse processo. Porque como você exacerbou uma determinada energia, a energia ela reverbera para o outro sentido. Então, ou seja, você teve muito, mas não respeitou, você não vai ter nada e você vai precisar respeitar. Você mesmo cria, porque a energia ela cria o outro polo. Então, quando você entende como o polo das energias funcionam, entende? Você não vai querer viver isso. Portanto, por exemplo, se você mata uma pessoa, a probabilidade de numa outra vida alguém te matar é muito grande. Por quê? Causa e efeito. Causa e Vai efeito, voltar isso. a energia para você. E na hora que voltar, ela não vai voltar e você vai matar uma outra pessoa. Não, ela vai voltar alguém matando você. Entendeu? Não. Então você vai trair aquela pessoa, vai voltar e você vai ser traído. Você vai magoar uma pessoa, vai voltar e você vai ser magoado. Entendeu? Por isso que quando você entende como é que funciona isso, você tem muito cuidado com o que você faz. E a única forma de você ter isso é aquilo que eu ensino, despertar a consciência. Não tem outra forma. Boa, vamos lá. Edson mandou aqui, que foi uma das pessoas que falou, traz o Carlos. Ah, é. É, e ele tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Obrigado, Edson, por ter É, me falou muito trazido bem. até Falou, aqui. traz o Carlos, que eu acho que ele foi numa palestra sua. Ah, tá. O karma falado aqui somos nós que colocamos em nosso interior e podemos controlar isso. Sim, sim, podemos controlar isso, sem problema nenhum. Eu criei 3 ferramentas de autocontrole que eu passo para os meus clientes: autocontrole físico, autocontrole emocional e autocontrole mental, para que você não permita que essas forças consigam desestabilizar a sua ordem e o seu equilíbrio. É o primeiro princípio da lei do amor, autopreservação. Você não permitir que nada nem ninguém consiga afetar a tua ordem e o teu equilíbrio. Se você tem uma pessoa que consegue fazer você ficar mal, é porque essa pessoa, ela sabe que você tem uma vulnerabilidade no seu campo vibratório. E o mal conhece todo o teu mal e toda a tua vulnerabilidade, e ele vai te testar sim. Porque ele vai testar para ver se você realmente é imutável. Então, o mal, ele é muito bom. Quando eu estudei sobre o mal, e entendo muito sobre o mal, porque eu trabalho com o mal das pessoas, né? Eu entendi que o mal, no fundo, ele é muito legal. O mal, ele é muito bom. Porque ele está sempre mostrando onde a gente acha que a gente é, mas a gente não é. Tá. Entendeu? Ah, você está achando que você é o poderoso? Aí ele pega, aí ele te tira aquilo que você tinha de poder, e aí? E agora? É aquela velha história, te deixa pelado em praça pública. Ok, quem é você agora? Tá seguro? Tá confiante? Não, né? Pronto. Essa segurança estava presa em artefatos, né? Não era uma segurança interna. Entende ou não? É isso. No fundo, quando nós falamos de estrutura, elas têm um fundamento. Então, esse mal, ele vai mostrar, vai vir aquela pessoa, ela vai dizer tudo aquilo que você quer ouvir, ela vai te ludibriar, ela vai dizer que você, nossa, é uma gata maravilhosa, a mulher da minha vida, e você vai acreditar, porque você quer ouvir aquilo, ele sabe que você quer ouvir aquilo. E ele sabe que você tem uma solidão. Ele sabe que você quer ser idolatrada. Ele sabe que você quer ser valorizada. Ele sabe, ele vai te dizer exatamente o que você quer. Aí você vai acreditar, e na hora que você acreditar, aí ele vai mostrar que ele não é nada daquilo. E aí você despenca. Aí o Despenca. mal conseguiu aquilo que ele queria, que foi fazer com que você se sentisse uma desgraça. Porque é isso que o mal quer. O mal quer que a criação divina demonstre fraqueza, para mostrar que não é uma obra perfeita. É isso que o mal quer, por isso que o mal é rebelde. Mas não tem sentido em fazer isso, não tem propósito. Para que fazer isso? Né? É ridículo. Tão é ridículo que eu conheço tanto mal, que toda pessoa que faz o mal, ela faz o mal pensando no seu bem. Se ela faz o mal pensando no seu bem, ela está pensando no bem. Não faz sentido. Você não é do mal? Então você deveria fazer mal, fazendo mal para você também, e não querendo fazer bem, não é verdade? Porque Si bem não próprio, né? pertence ao mal.
Não, mas é um bem meio egoísta esse, né? É, é claro que é um bem egoísta, porque o mal é um bem egoísta. Mas você percebe que está o bem ali? Para que ele quer o bem, então? Não é? Carlos, e isso que você sabe muito sobre o mal, tem pessoas que são aquele mal, vamos dizer, que a gente já ouviu falar, aquele mal puro, gosta de ser mal, Claro que tem. Está cheio sabe? de gente na nossa sociedade. Sabe, pessoal, mal mesmo, assim, eu gosto, mano, eu gosto de causar. Tem muitas pessoas normalmente que são as pessoas de violência, são as pessoas, mas assim, também tem muitas pessoas que praticam mal por uma questão de sobrevivência, né? Que também a gente tem que entender que faz parte da sociedade, né? Tem muitas pessoas que fazem o mal por uma questão, uma pessoa às vezes rouba uma outra pessoa porque ela precisa sobreviver. Às vezes é para sobreviver, às vezes é por ganância, às vezes é porque é Hum. preguiça, às vezes é porque é um drogado, às vezes é um que está perdido, porque às vezes está no inferno, realmente, entende ou não? Tem isso tudo, mas este mal não é o verdadeiro mal. O mal mesmo, né, é diferente. Isso aí é o mal mais merreca, sabe assim? Esse é o mal mais É o vulgar. mal mais levinho, Não, moderado. esse é o mal escrachado. Esse é o Tá. mal desajeitado, desengonçado. Esse não é o verdadeiro mal. O verdadeiro mal, ele vai sempre querer que você desista e que você perca a vontade e que você não materialize. Esse é o mal. É esse que você tem Hum. que tomar cuidado. Então, toda vez que você perde a vontade, é porque você já está sob o domínio desse mal. Então, toda vez que você já não quer mais fazer, desiste, e toda vez que você se sente mal por aquilo que você construiu, que não te gerou satisfação, é isso que o mal quer. Esse é o mal. O mal, ele é muito inteligente. O mal não é esse mal do cachaceiro que está ali na esquina. Imagina, isso aí não é. Isso aí é só uma pessoa perdida dentro de uma autoestima muito elevada que a pessoa já não tem mais. Não, o mal não é esse. O mal ele vai testar é a sua vontade, É, a sua imutabilidade. É isso que ele quer. Esse é o mal. é o mal astuto, né? Ele vai persuadir. Ele vai vir mostrando, olha, se você, ele vai mostrar o caminho mais fácil, entendeu? Aí você vai achando que você agora vai ser o máximo e de repente, pum, você cai. É esse que é o mal. Ele é inteligente. Não quer ver o outro evoluir, né? Não quer ver o outro evoluir de forma alguma. Antes, pelo contrário, ele quer que a pessoa se sinta mal na criação, que ela se decepcione com aquilo que ela cria, que ela se decepcione com aquilo que ela almeja atingir, que ela perca a vontade. Então aí ele vai lá e se decepciona, e aí vai perdendo a vontade. Ah, não, já não quero mais ninguém na minha vida, não vale a Hum. pena tentar. Não. Um paciente meu uma vez disse assim, disse para ele, nossa, você está energeticamente está tudo bem, só está faltando 2 chakras aqui, não sei o que não, 2 vórtices que não estão equilibrados, que é desenvolvimento e relacionamento amoroso. Você está muito sozinho. Ah, não, mas eu não quero amar ninguém, não, porque eu sofri muito por amor. Eu pensei assim, não, querido, você nunca sofreu por amor, porque amor não faz sofrer. Você sofreu foi de desequilíbrio emocional e de personalidade, né? Porque o amor, ele não gera sofrimento. As pessoas acham e elas dizem que elas estão numa crise amorosa. Não existe crise amorosa, existe crise de personalidade, existe desequilíbrio emocional. Amor, ele é a resposta. O amor traz expansão. O amor traz prosperidade, traz leveza, traz alegria. Esse é que é o amor. Se você está vivendo um relacionamento onde você está se sentindo mal com a pessoa, estão conflitando, estão criticando um ao outro, cada um dono da sua verdade, cada um querendo que o outro se sinta mal com aquilo que ele é, você está vivendo no inferno. Isso não é amor, isso é tormento, tá? Isso aí não tem nada, amor não flui nesse tipo de energia desequilibrada. Então, se você não tem amor na sua vida, é porque você não merece. Se você não tem amor na sua vida, é porque você não sabe despertar essa consciência amorosa, porque você não tem o conhecimento de saber despertar isso. E aí, por conta disso,
você não tem esse amor, e aí você vê outras pessoas que têm amor, aí você se compara, e aí você transforma esse vazio numa falta e numa carência, e aí você já se conectou com o mal, porque aí você vai criar um mecanismo compensatório, onde você vai querer alguém para suprir esse amor, e aí você vai ser uma pessoa egoísta, porque você vai querer uma pessoa para ficar com você, para você resolver a sua solidão, uma pessoa para ficar com você, para você se sentir seguro, ou seja, você é um agente do mal, porque você só está pensando em você. Entendeu? Entendi. Boa. Olha, bem complicado. Vamos Por lá. quê? Por que é bem complicado? Ah, tem que se conhecer mesmo, né? Senão só faz besteira. Então, mas é tudo isso é E inconsciência. então, A inconsciência. pessoa não existe mal na consciência, é só inconsciência. A pessoa não sabe. Portanto, ela não sabe. Ela está lá tentando. A pessoa, eu sei, eu tenho muita compaixão, muita compreensão para com o ser humano. Eu sei que ele está tentando, todo mundo está tentando ser feliz, todo mundo faz querendo o seu bem, todo mundo querendo, todo mundo quer estar bem. Por isso que eu falei para você, mesmo quando uma pessoa faz mal, ela faz pensando no seu bem. Todo mundo está querendo estar bem. Até o mal também está querendo ser amado, embora ele não diga que não. Mas é mentira. Entende? Aliás, o que seria do mal se não as pessoas querendo o bem? Se as É, pessoas não quisessem o bem, o mal não existiria. não ia existir o mal. É bem isso Exatamente. mesmo. Eu acho que o que o ser humano mais quer, na verdade, é a paz, né? A paz É, com ela claro. mesma, sabe? Né? Com A paz é a ausência do conflito. O conflito é sempre quando uma verdade não consegue se equilibrar com uma outra verdade, uma razão com uma outra razão, né? Hum, Agora, quando você percebe que a diferença não significa um conflito, principalmente se você precisa que a sua verdade seja absoluta para que você se autoafirme, ou porque você se vale dela para você estar seguro e se autoafirmar, né? Então, assim, tudo é como você vai avaliar a situação, né? Como você vai avaliar a situação, né? Agora, a paz é pura e simplesmente você estar em paz. E o que é a paz? É você estar em harmonia, é você aceitar as coisas como elas são, porque você vai ter que aceitar, para depois você se envolver, e aí você sentir, e aí ver o que é que você vai fazer, né? Se o teu movimento é sempre pensando no bem, você vai conseguir gerar resultados que são benéficos, né? Agora, depende da força que você desperta e da força que você reverbera, porque é ela que já vai definir aquilo que você vai atrair e viver. Tem mais alguma pergunta aí? tem. Da grande Marinalva. E ela pergunta aqui: se a pessoa fizer algo de errado, quando não tem consciência desse erro e depois ela reconhece e não repete esse erro, essa mudança zera o karma? Bem, primeiro que não existe errado. Existe ação que gerou um resultado que está certo. Porque só existe o é, não existe o não é. Esse errado, quem criou foi o ser humano, por conta do julgamento comparativo do que é certo, segundo ele acha que é certo, e errado aquilo que ele julga que é errado, que é o oposto daquilo que ele considera que é certo. No mínimo, ele não está entendendo nada. Mas beleza, vamos continuar por aqui. A pessoa fez uma determinada ação. Se ela criou a ação, ela é responsável por isso. Ela criou uma intenção. Automaticamente, isso é doloso ou culposo? Com ou não intenção? Para a energia kármica, não existe como na nossa justiça, com ou sem intenção. A intenção estava sempre lá. Saiu de você, você é Sempre teve responsável. intenção, entendi. Não tem jeito, você é responsável. Aqui na Terra tem doloso e culposo, com intenção ou não intenção de gerar determinado delito. Mas para o universo não existe. Você reverberou, é sua. Então, ok, no momento que a pessoa fez uma determinada ação, que ela percebeu que aquilo desestabilizou a ordem das pessoas e dela mesma, e que foi prejudicial, ela percebeu, pré-consciência,
E aí ela gerou a consciência. Aí ela vai viver uma outra experiência, onde nessa outra experiência ela aplica esse conhecimento e na hora, em vez de ela praticar novamente o mal, ela pratica o bem, ela então conseguiu evoluir. Entendeu? Aí ela já Entendi. neutralizou o outro karma negativo, Hum, né? Por quê? Porque ela criou um karma positivo que zera o outro karma. Entende? Mas só se ela despertar a consciência e ela não repetir o mesmo despertar de força que ela despertou na hora que ela manifestou aquela primeira determinada ação que gerou aquele determinado resultado e que desestabilizou ou ela ou alguém. Ok? ok. Aí ela Eu zera. Não é que ela zera, ela neutraliza. neutralizo. É, fica na É, normalidade. ela neutraliza, porque no É. universo não existe o zerar, existe neutralizar. Você neutraliza aquela força com uma outra força, elas conseguem neutralizar, elas criam um equilíbrio. A consciência está lá. Aí é ótimo, é isso que você precisa. Agora, se você repetir a mesma energia, aí não vai sair disso, não. Boa. Mais alguma pergunta, pessoal? Eles estão gostando do nosso bate-papo? Estão E aprendendo? eu tô gostando e aprendendo muito, hein? Muita coisa aí que a gente não sabia sobre karma, né? Algo mais claro. É porque é muito, cara, isso é tudo muito meio que jogado, né? Pra galera, sem muita explicação. E aí, geralmente a galera não sabe mesmo o que que é karma, o que que não é karma. Aí fala de dharma, aí a galera confunde Não, mas tudo. aí você percebe que as pessoas elas sabem assim 1% do que é o negócio, Isso. né? Quer dizer, o karma, né? Aí virou aquela moda, aquela pessoa é o meu karma. Quando você diz que aquela pessoa é o seu karma, a pessoa, quando fala isso, ela acha que ela está dizendo que aquela pessoa é uma pessoa que veio desestabilizar a vida dela e que ela é vítima disso. Não! O que ela está dizendo para o universo é que ela é uma pessoa sem noção nenhuma, sem consciência nenhuma de que se ela tem uma pessoa que está conseguindo fazer mal a ela, é porque ela está permitindo ficar mal através daquela pessoa, que é uma vulnerabilidade, que é uma falta de conhecimento, falta de amor próprio, falta de autocontrole, falta de liberdade, falta de posicionamento e uma série de coisas. Ou seja, ela está dizendo: eu sou uma pessoa ignorante, por isso essa pessoa é o meu karma. Entendeu? Entendi. A galera está adorando aqui, ó. Carlos Fantástico. O pessoal tá falando que tá top. O Edson falou, ó, muito bem explicado sobre o karma. Eu entendi bem, assim. Não tenho. Obrigado, gente. Se quiserem revogar o karma, entender sobre o karma, posicionar os seus vórtices, alinhar, entender o que é a espiritualidade de uma forma prática, direta, objetiva, sentir a força da energia divina dentro de você. E é lindo esse meu curso que eu fiz para poder passar essas ferramentas para as pessoas, porque eu estou aqui para passar o meu conhecimento, não estou aqui para prender ninguém a mim. Aliás, eu liberto, eu não aprisiono. Vai ter o curso aí dia 29 e 30 aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, inclusive, no coração do Brasil, depois em Porto Alegre, e aí essa é uma oportunidade. Também vai ter online, então você pode fazer do mundo inteiro, no Ah, online, legal. que é bem legal, é bem legal. No último curso nós tivemos 100 pessoas, foi muito bom, né? Esse a gente já está fechando já em um grupinho bom. Eu não trabalho com boiada, né? Não, eu não faço domesticação de rebanho, né? Então é uma coisa mais. Porque o meu conhecimento e a forma como eu transmito quebra com muitos paradigmas, com muitas crenças, né? Então é só mesmo quem percebeu a sintonia daquilo que eu estou fazendo, né? Então, e é isso, né? É claro que você precisa do conhecimento, e é isso que eu passo para as pessoas, o conhecimento, mas elas entendendo quais são os princípios, né? De como é a formação daquilo que nós somos, né? Lembrando que eu nasci com essas potencialidades, nasci com esses dons, portanto, eu não aprendi aqui, o meu processo não veio de baixo para cima, o meu processo veio de cima para baixo.
né? Então, eu trago outras informações que realmente são substanciais. Eu não aprendi isso com ninguém, eu mesmo trouxe essa informação para replicar para as pessoas. E aí, assim, cuidado, cuidado, porque quando você está mal, quando você está passando por problemas de conflitos, a sua vulnerabilidade ela é muito grande. E aí você vai trair aquelas pessoas que vão te prometer que você, de repente, com um pó de pirlim-pim-pim, você vai resolver a sua vida toda. Pode É, ver, quem é que vai para um curso de prosperidade? Todo mundo que está fracassado. Quem é que vai para curso de amor? Todo mundo que está mal amado. é verdade. Pior que é verdade. Entendeu? Eles vão lá procurando uma luz, eles querem a luz. Porque se você está mal, é porque você perdeu a sua luz interior. Então, no mínimo, você tem que ir para algum lugar onde você vai reacender essa sua luz interior e não você achar que aquela pessoa é a sua luz. Eu não sou a luz da sua existência e eu curo pessoas e eu sei o que é ser luz. Não, mas eu não posso ser a luz da sua existência. Eu não quero que vocês venham até mim para sugar a minha luz ou para eu resolver os problemas de vocês. Não, porque resolver os seus problemas, para mim, é facílimo. Posicionar e alinhar os seus chakras e gerar uma cura, para mim é facílimo. A minha questão é se você vai conseguir sustentar essa energia. Se você não conseguir sustentar essa energia, por quê? Porque você não despertou a consciência dela, vai passar 3, 4 dias, uma semana, e você vai voltar para a energia que você está. E aí o que é que vai acontecer? É igual aquele curso que você faz um fim de semana, que depois de 3 ou 4 dias você volta para a sua realidade, depois que você liberou aquela adrenalina toda do fim de semana, quebrando taubinha e caminhando em cima de brasa e achando que você vai dominar o universo. Não, né? Chega na quarta-feira, você assumiu essa adrenalina, você volta para a sua realidade e aí você gastou o seu dinheiro e você não conseguiu nada. Porque não é quebrar uma tabuinha e andar em cima de brasa que você está mostrando qual é a sua força interior. A sua força interior é quando você está tranquilo, sereno e nada consegue penetrar no seu ser e desestabilizar aquilo que você é. E tudo isso você faz sem esforço. Isso é força interior. Isso. Boa. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta da galera aqui. Pessoal. E você tá gostando, Carlos, do nosso papo? Se eu estou gostando do nosso papo? Isso. Eu gosto sempre. Não tem desgosto aqui. Tá tudo certo. A galera falou que tá perfeito. Eu tenho uma outra pergunta para você, Carlos. O Karma, ele consegue explicar essa desigualdade social que tem no mundo? Tá tudo certo. Faz parte do karma planetário. Faz parte da consciência de cada grupo, de cada cidade, de cada nação. As pessoas estão onde estão de acordo com o nível de consciência delas, né? Você anda aqui pelas ruas, você vê as calçadas todas quebradas, você vê lixo no chão, você vê um monte de fios né, pendurados aí na cidade de São Paulo, que deveria ser a cidade mais rica da América Latina, deveria ser a cidade exemplo, né, que não é como Brasília, que, por exemplo, não tem fios nenhum e não sei o quê, tudo muito bem mais organizado, mas ali, naquele centrinho, você sai fora dali já não dá, entende? Ou seja, não é como na Europa, que é tudo muito arrumadinho, tudo muito organizado, tudo muito limpinho, tudo muito não sei o quê. Portanto, é uma outra consciência, né? Se você vai para a África, é outra coisa. Eu fui para a Índia, as ruas não têm calçada, não tem calçada. Então, imagina você sai da estrada, você vai entrar na loja, você tem que passar. Se chover, então você tá lixado, porque você passa por meio do lodo para poder chegar na loja, né? Então, são raras as lojas que têm calçada. Por quê? Porque a calçada era para ser o governo arrumar. E aí, então, as pessoas não arrumam a calçada. Então, imagina, você vai chegar numa loja no meio de um barro para você poder entrar numa loja chique, não tem como, a não ser que seja um shopping, não sei o quê. Então, ou seja, tudo está certo de acordo com a consciência daquela nação, daquela cidade, né? Então, ou seja, o Brasil tem um karma enorme político que já vem desde a época que Dom Pedro I deu a independência do Brasil, né? Quer dizer, sempre o Brasil foi esfolado pela política, né? Sempre foi explorado pela política, e ele nunca teve patriotas no governo
como os americanos têm, como os ingleses têm, mesmo assim também tem corruptos por lá, como Portugal também tem, não sei o quê. Então, ou seja, o que é a corrupção? Isso é um agente do mal. Né? E o que é o mal? O mal sempre vai se aproveitar das brechas no sistema, como ele vai também se aproveitar das brechas no seu campo bioenergético, das suas carências, das suas inseguranças, dos seus medos. O mal vai entrar aí, ele vai estar sempre tirando vantagem das brechas. O mal, você vê hoje em dia pessoas que conseguem fazer uns atos assim de conseguir, sei lá, enganar as pessoas por telefone, conseguem fazer cartão de crédito clonado, uma série de coisas. Portanto, elas usam uma inteligência que elas podiam usar para o bem, elas usam para o mal. É o Porque mal, é. se a pessoa tem aquela inteligência, ela podia fazer uma coisa muito melhor, por que não faz? Mas é o mal que quer justamente fazer esse tipo de coisa. Então, ou seja, as sociedades, elas vivem aquilo que corresponde à realidade delas. O Brasil sempre teve um desnível social. Chegou a monarquia portuguesa ao Brasil, os índios foram discriminados e eles eram inferiores, entende? Então, ou seja, quem é que definiu isso? Foi aquele povo que chegou que definiu o índio como inferior. O índio não é inferior, ninguém é inferior. Isso é uma perspectiva ignorante do ser humano. E aí, ao criar essa distinção, como também tem na Índia, a Índia é um país super espiritual, mas ao mesmo tempo ele é dividido em várias castas, onde as pessoas elas são discriminadas porque são de uma casta inferior. Como assim que elas são de uma casta inferior? É tudo ser humano. Se você come e usa banheiro, você é igual a todo mundo. Entende ou É, não? é. É bem isso aí mesmo. Entende? Ouve. Não é a nossa aparência ou os adornos que eu posso usar que vai, porque no fundo nós todos somos iguais. É essa hipocrisia, é essa falta de amor, é esta ignorância que infelizmente está dentro do nosso planeta. Basta parar para pensar, tá? Que se nós vivemos do oxigênio e nós precisamos da natureza, no mínimo, nós não podemos ter carros movidos a carbono. E nós temos tecnologia para não ter mais isso, mas nós temos uma máfia das petrolíferas, nós temos uma máfia das farmácias, que elas não querem que as pessoas se curam, porque no momento que eu dou um comprimido e a pessoa se cura, acabou a doença dela. Não, eu quero que ela fique ali doente vários meses, tempão, porque eu vou ganhar dinheiro nisso. Vai ganhar uma grana em cima. O mal, ele está por todo lado. Ele está por todo lado. Então, é isso que, infelizmente, está faltando nesse planeta. Está faltando ética, está faltando moral, está faltando novos valores e, principalmente, está faltando amor, porque não existe amor aqui. Entendeu? E entendi? Tá entendido total. E concordo com você. Tá faltando muito amor. Muito amor, nossa, muito amor. Por isso que as pessoas, os jovens hoje estão perdidos. Por quê? Porque os jovens perceberam que aquela religião para eles não faz mais sentido, mas eles não encontraram uma outra espiritualidade, que é essa que eu estou tentando trazer para cá, com valores, né, com percepção de ação, reação, ato, consequência, onde você aprende a meditar, mas não fica o dia inteiro meditando. Eu fui para a Índia, um povo inerte, aqueles montes de monge, tudo inerte, fica meditando o dia inteiro e as pessoas dando dinheiro para eles manterem naquelas coisas, eles fazendo o dia inteiro. Ouve, o que você está produzindo? Você está ajudando a quem? Não está ajudando ninguém. Entende ou não? Você é um inerte que está ali, que não está fazendo nada. O que você está construindo ali? Nada. Estão lá se achando superiores porque são monges. Ouve, o que é isso? Isso não é espiritualidade, entende? É muita coisa ridícula. Quando você tem consciência, você percebe o quão ridículo é muito dessas coisas. Mas, ao mesmo tempo que você percebe que é ridículo, você percebe que está certo. Faz parte. As pessoas acreditam nisso, alguma coisa alimenta aquilo. Alguém acredita naquilo. Porque se ninguém acreditasse, aquilo não estava lá, né? Sim. Se não tiver nenhum adepto, aquilo não tem como sobreviver. Se eu colocar ali uma plantinha e uma semente e eu não aguar, e eu não cuidar dela, e ela não tem como brotar.
Então, ou seja, se aquilo brotou, e aquilo está prosperando, e aquilo está crescendo, e aquele mal está crescendo, e está se multiplicando, né, no meio das baladas, no meio das drogas, no meio de um monte de gente perdida, mal amada, no meio das pessoas aí completamente se destruindo nos fins de semana, trabalhando de segunda a sexta num trabalho que elas não gostam, esfacelando as suas capacidades neurológicas, não sabendo fazer um cálculo de tirar R$ 4 de R$ 10, usa uma calculadora, entendeu? Aí você vê como é que está o processo, né? Por quê? Porque o mal não quer que você seja uma pessoa inteligente. O poder não quer que o ser humano seja uma pessoa consciente, porque uma pessoa consciente ela vai questionar. E uma pessoa que está lá preocupada com a sobrevivência, ela não vai ter tempo para questionar o sistema. Não. Então, por isso que esses sistemas da América Latina, alguns países de África e outros países assim, eles se mantêm, por quê? Porque eles não querem. Não é como a Inglaterra, como certos países que investem na educação, investem na saúde, investem para as pessoas serem capacitadas, porque elas com isso elas vão dar menos despesa para o Estado. Porque, ao contrário daqui, aqui não, quanto menos inteligente e mais doente, melhor para a gente, porque as pessoas vão estar tão preocupadas em sobreviver que a gente domina tudo. Aí por isso que aqui no Brasil tem esse desnível social. E vai ter sempre esse desnível social, porque nós vivemos o quê? Num sistema neofeudalista. Nós temos um feudo, e o resto serve a esse feudo. A sociedade brasileira é uma sociedade feudal. Neofeudalismo, que eu chamo. Ok? Ok. Boa. Galera, mande suas últimas perguntas, que a gente está para encerrar nossa live. Então, Isso, e me sigam lá no meu canal do YouTube, e Carlos Florencio, no meu Instagram, Carlos Florencio Oficial, né? Lá tem as minhas indicações dos meus cursos e tudo mais. Meu TikTok também é Carlos Florencio, no meu Facebook também é Carlos Florencio. E venham para o High Connection, vai ser um prazer enorme fazer você perceber o poder de ser você mesmo e essa sua força fantástica que você tem de realização e romper com esses paradigmas, com esse monte de crenças que você tem aí, que é isso que está fazendo você infeliz, porque a única coisa que está impedindo você de realmente expandir na vida é a falta de conhecimento, só isso. É é isso. tudo falta de conhecimento. O Carlos, você tem livro seu? Eu tenho meu livro Tudo Certo, que é um E best-seller, que está esgotado, e está para sair a segunda edição, que é o Tudo Certo. Para quem é fora do Brasil, você consegue pela Amazon fazer, eles imprimem e enviam para você. Para quem está no Brasil, tem que entrar em contato comigo lá pelo meu Instagram ou pelo meu WhatsApp, que eu posso passar aí o número que é o mais 5511, né, 983199848. Eu estou preparando uma lista, já tem 300 pessoas na lista, eu vou autografar todos esses livros e você entra em contato com o meu distribuidor e você recebe em casa uma cópia autografada. Estou fazendo uma listinha, porque tem muita gente querendo, porque esgotou. Tudo certo, está lá na Amazon, e meu telefone é o 011 983 99848, mas é só digitar Carlos Florencio. Tem o meu programa na rádio, na Vibe Mundial, toda quarta-feira, amanhã, 12:30, e 18 horas no meu canal do YouTube eu sempre tenho o meu podcast, que é uma aula falando sobre sempre o despertar de consciência, onde você participa comigo, faz perguntas e eu vou dando os meus conselhos aí de como você resolver os seus conflitos, que é um trabalho, no fundo, solidário que eu faço. Tem as minhas consultas agora, elas estão com uma lista de espera de 110 pessoas, então vai ter que aguardar só lá depois de setembro, que talvez você seja atendido. Então, uma oportunidade de fazer o trabalho realmente são os meus cursos, né? O High Connection, o curso de formação e outros cursos. boa. O livro Tudo Certo, galera, do Carlos, eu vou deixar aqui na descrição o link, tá bom? Para vocês, quem quiser. Ok? Que tá na Isso. Amazon. Para quem tiver interesse. Tem um Vai e-book, tá... tem um e-book, né, lá na Amazon. Eu gosto muito Isso. de e-book, porque a gente pode ler onde a gente quiser, né, no celular, a gente lê em qualquer lugar. Carlos, última perguntinha, então, pra gente fechar a nossa noite. Foi maravilhosa. Pra galera que quer identificar o seu karma. Como identificar? Tudo aquilo que te gera mal-estar é o teu karma. Negativo. Negativo, né? Acho que era nesse sentido que você estava E perguntando. é isso. Eu tô falando meio no geral, né? Que a É, galera.
Tudo que te Fala. gera mal-estar e todas as experiências repetitivas que te dão a sensação de que você está preso e não está conseguindo expandir, tudo isso é karma negativo. Você veio aqui para ser livre, você veio aqui para expandir. Você já deu certo, você ganhou uma alma, entendeu? Você já ganhou o direito de existir nesse universo infinito. Você é um ser único, não existe outra pessoa igual a você, você não tem que ser igual a ninguém. Você tem que ousar assumir a sua diferença, que foi uma coisa que eu aprendi desde sempre. Desde sempre, mesmo eu com meus dons de poder ver a aura, ver chakra e todos esses meus dons que eu tenho de cura e tudo mais, percebi que eu era diferente, em nenhum momento eu me senti mal com isso, antes pelo contrário, eu sempre percebi que isso era a minha grandeza. Então você tem que encontrar a sua grandeza, e a sua grandeza está na sua diferença, porque na sua consciência coletiva, isso é só uma parte de você, porque na sua consciência individual você sempre vai se sentir diferente, e ao se sentir diferente, esse é o seu privilégio, e não a sua derrota. É, boa, gostei. Carlos, obrigado pelo nosso papo. Obrigado também. Foi lindo, foi maravilhoso. Foi uma aula aí pra galera que tava com dúvidas. Acho que hoje foi bem esclarecedor. Eu vi Então, que nem ousaram fazer muitas perguntas. não, mas a galera falou que tava adorando. Mas o pessoal tá prestando atenção, né? É isso. Então Claro, né? eu gostei demais e te agradeço novamente. Muito Mais uma obrigado. vez, se quiser passar de novo pra galera Instagram, falar do Isso curso, é é com você. Carlos Florencio Oficial, né? No meu Instagram, Carlos Florencio Oficial. O meu WhatsApp é o mais 5511 983199848, né? E no meu YouTube, me siga lá, né? Tenho mais de 400 vídeos, que é Carlos Florencio, @ Carlos Florencio, e tenho a minha aula às 18 horas no domingo, e amanhã, meio-dia e meia, eu faço a minha live da rádio direto pro meu Instagram, sempre trazendo um assunto de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Gente, é isso. Você não está sozinho, eu estou aqui precisando de resposta. É só entrar em contato que eu vou te dar a resposta, tenho certeza absoluta. É isso aí. Então, Carlos, vou pedir pra você fazer 5 minutinhos lá nos bastidores que eu vou encerrar e vou lá pra te dar um tchau, Tá tá bom? ótimo. Já te chamo lá. Tá. E é isso, galera. Mais uma live aí maravilhosa. Show de bola. Obrigado pela presença de vocês todos. Foi show. Amanhã tem mais, tá bom? No mesmo horário, às 20h30. É isso. Dedo no like. Se inscreva aí no canal pra dar essa moral. E fui, papai. Beijo do Black.